É porque tava baixo. Preparado aí? Voltamos agora com mais um Conectado com Jovens, Conexão Jovens. Você que está nos ouvindo, manda seu pedido de oração, que no final nós iremos orar pela sua vida. Quero dar uma boa noite à nossa irmã Valquíria, que está ligadinha aí conosco, no Conectado com os Jovens. Graças a Deus. Nossa irmã Janaína também, né? Esposa do nosso irmão Antônio, também está ligadinha lá conosco. E você que tem o seu pedido específico, manda para nós que no final nós iremos orar em favor pela sua vida. Apresentar nosso irmão diácono Antônio Cleicivani, que está aqui conosco, que vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Deus abençoe o irmão Antônio. Nós convidamos o irmão Antônio disponibilizou de estar vindo aí nos dar uma força, falar do amor de Cristo. Eu passo a palavra ao nosso irmão. Maravilha. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao nosso irmão que está na sonoplastia ali. Esqueci o nome dele, é porque o nome dele, irmãos, é muito complicado. Elisamon. É igual meu. Elisamon, que Deus abençoe a vida do nosso irmão Elisamon. O meu não é muito fácil também, mas é Cleicivânio. Tá meio parecido, tá, irmão? Tá na bênção. E quero desde já, né, mandar um abraço para minha esposa. Daqui a pouco eu tô aí, mas eu vou mandar um abraço para ela. Ela está ligadinha aí no Conexão Jovem, irmão. Ela e as minhas proles, né, os meus filhos, estão ouvindo lá a rádio. E para todos os ouvintes aí, vou deixar uma palavra, vou ser bem sucinto, né, a palavra que eu estava meditando há alguns dias, e hoje coube-nos a transmitir essa palavra ao coração dos irmãos, né? Os irmãos aí atentam à palavra, está lá em Ezequiel, irmãos, capítulo 3. Grande profeta de Deus, grande homem de Deus, o atalaia de Deus que Deus levantou no meio de um cativeiro para anunciar, né, o fim de todas as coisas, para profetizar no meio de um cativeiro, de um povo que estava perdido. Ali está uma situação bem interessante, enquanto ele, olha o trabalhar de Deus, né? Enquanto Jeremias ficou em Jerusalém, com a cidade toda destruída, profetizando, Deus levanta Ezequiel no meio dos cativos para profetizar para o povo dele também, e levanta Daniel também lá no palácio do rei para falar do amor de Deus. Então a gente vê que Deus, ele não esquece dos teus. Onde tiver um que tem temor de Deus, ali Deus vai estar. Ezequiel 3, verso 22 e 23, que diz assim: E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Olha só que maravilha da parte do Senhor, irmãos. Meditando nessa palavra, né, a princípio, quando eu li essa palavra, tem palavras na Bíblia que a gente passa por cima, e quando a gente retorna, quando a gente volta a meditar novamente, é como se essa palavra não existisse, é como se a gente não tivesse lido essa palavra. E confesso para os irmãos que depois, ao meditar essa palavra, né, eu vi algo interessante, que ele falou assim, o que Deus fala para ele? Levanta-te e sai ao vale. Para mim, ele estava mandando, à primeira vista, eu entendi que ele estava mandando ele sair do vale. Mas pelo contrário, irmão Wellington, né, os irmãos jovens, todos que aí estão ligados aí no programa Conexão Jovem, ele fala para ir ao vale. Deus quer falar com Ezequiel no vale. Embora a situação de Ezequiel não fosse uma situação fácil, né? O homem estava cativo, o profeta estava cativo, mas Deus queria falar com esse homem no vale. E para Deus falar com esse homem, ele teve que sair ao vale. E muitas vezes a gente acha que nós estamos enfrentando situação difícil, às vezes a gente acha que está numa peleja travada, mas ainda é necessário nós descermos ao vale, para que o Senhor se revele, assim como se revelou para Ezequiel. E ao chegar ao vale, né, a Bíblia diz que
ele viu a glória do Senhor que estava ali. Então, irmão Wellington, se nós queremos ver a glória de Deus, precisamos descer um pouquinho mais. Precisamos nos humilhar um pouquinho mais. Quando a gente lê a palavra de Deus e vê lá em Isaías, que ele fala assim, que todo vale será exaltado, e todo outeiro, e todo monte será batido, ele está falando que é a palavra dele, né? Quem desce no vale, quem se humilha no vale, ele vai levantar, ele vai exaltar, né? Não estou falando de exaltação de soberba, não estou falando de exaltação de hipocrisia, não, estou falando de Deus honrar quem honra ele, quem é fiel a ele. E aqui, Deus foi falar com o nosso profeta no vale. Olha só que coisa maravilhosa. Coisa boa, irmãos, é quando a gente ouve a voz de Deus, né? A gente está a lição da nossa escola dominical é sobre esse profeta. E quando a gente começa a ver a vida desse profeta, a gente começa a entender que a nossa vida, irmãos, ela precisa ser ajustada, ela precisa ser melhorada. Porque embora esse homem tivesse uma situação lamentável, né, Deus não deixou de exigir dele que ele se humilhasse um pouquinho mais. Ele falou, filhinho, você tem que descer mais um pouquinho porque eu preciso falar com você. Porque Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele pode falar com você através de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Só que tem momentos na nossa vida que Deus, ele escolhe lugares e escolhe horas para falar conosco. E o momento que Deus queria falar com ele e o local que Deus queria falar com Ezequiel era no vale. Eu não sei qual o momento da sua vida que você está enfrentando, que você está passando. Eu não sei qual é a resposta que você está esperando, qual o milagre de Deus que você está esperando. Mas se você está esperando, a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não é assim, irmão? Amém. A Bíblia diz assim, então, se nós esperamos, se nós confiamos, então que nós paramos, né? Que nós paremos, não sei se esse é o termo correto, mas que nós verdadeiramente venhamos confiar que o nosso Deus, ele quem vai mudar a situação, a hora que ele decidir, o local, ele quem vai escolher também, não é nós quem escolhe. Às vezes a gente começa a fraquejar na fé, a gente começa a desfalecer na nossa caminhada, porque a forma que nós esperamos que Deus trabalhe na nossa vida não vem. Nós planejamos, não é? Eu costumo falar que nós planejamos muitas coisas. E a Bíblia diz que o homem planeja muitas coisas, mas a aprovação vem da boca de Deus. E nós planejamos muita coisa e nem sempre a vida ou Deus está de acordo com os nossos projetos, com os nossos planos. Nós planejamos, entregamos na mão de Deus, senhora missionária. Mas às vezes não é o projeto de Deus. Quem sabe nós não possamos falar como Jesus falou, né? Quando Jesus estava no Getsêmani para ser crucificado, né? Para aquela oração que ele vai no Getsêmani, que ele pede ao Pai e diz assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Ele queria que passasse o cálice, porque o cálice que ele estava para enfrentar, nenhum de nós, né, nenhum passou por isso. E o cálice que ele fala com o Pai, que se possível passasse, né, ele é o resultado de nós estarmos aqui. Graças a esse sacrifício, graças a esse cálice que o nosso Senhor Jesus bebeu, é que estamos aqui, né? O sofrimento, toda a amargura que ele sofreu naquela cruz, é para que você tivéssemos vida e vida com abundância. Né? Hoje eu me deparei com uma situação muito triste. A gente viu um jovem, talvez ali numa situação que ele estava envolvido com algumas coisas que não é bom a gente falar, mas é uma situação ilícita. E eu fiquei muito triste porque ele é muito jovem, eu estava trabalhando. E às vezes, irmãos, a gente é tão hipócrita, a gente é tão miserável, que a gente só consegue enxergar a grandeza de Deus na nossa vida quando a gente vê a pessoa, às vezes, numa situação lamentável. E não precisamos estar numa situação lamentável para enxergarmos a grandeza de Deus na nossa vida.
O povo de Israel aqui, quando Deus levanta o profeta, o atalaia de Deus, Ezequiel, esse povo tinha tudo, só que desperdiçou o que tinha. Deus tira esse povo de um cativo, dá eles a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. Só que esse povo, ele não valoriza o que tem. E sempre que nós não valorizamos o que nós não temos, Deus levanta uma nação e faz nos lembrar do que nós estamos perdendo. É assim que funciona. Então, Deus levanta esse rei Nabucodonosor aqui para oprimir a nação de Israel, para falar assim, ó, vocês têm um Deus, clama a mim, vou levantar um no meio do cativo, vou levantar um dos que ficaram para trás, vou levantar em todos os lugares, vou levantar um para saber que eu sou Deus. E Deus diz mais, né? Quando Ezequiel questiona a Deus, ele fala assim, Senhor, não vão me ouvir. Mas Deus diz assim, ó, quer ouça, quer deixe de ouvir, vão saber que teve profeta de Deus. Então não temos a desculpa, não temos como reclamar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero que os irmãos guardem essa palavra no seu coração. Não precisamos, irmãos, olhar situações, não precisamos lembrar, que a gente costuma ouvir muito, não precisamos lembrar de hospitais, de cárceres. É o que a gente mais escuta às vezes nas igrejas, é isso aí. Né? Que muita gente está num leito de uma cama de um hospital e queria estar no nosso lugar que estamos adorando. Só que por que temos que lembrar dessa situação? Somos tão ingratos assim que temos que lembrar de uma pessoa que está passando por uma situação tão difícil para a gente dar graças a Deus, agradecer a vida que tem, agradecer a oportunidade que Deus nos deu? Não pense dessa forma. Muda o seu conceito, muda o seu olhar para a vida. Acredita que Deus te escolheu, que Deus te chamou, embora a situação não esteja fácil, mas Deus ele é o Deus da providência. É o Deus que vai trabalhar em prol daqueles que nele esperam. Embora seus projetos ainda não foram concluídos, embora o que você planejou ainda não deu certo, talvez os seus planos não são os planos de Deus. Isaías diz mais, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Não fique triste, meu querido, meus amados irmãos, que aí estão ouvindo a palavra do Senhor. Se o projeto não aconteceu, confia nele. Ele tudo fará. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então que os irmãos guardem essa palavra, que Deus abençoe. Quero agradecer ao irmão Wellington pelo convite, né, de estar dando a oportunidade de confiar da gente trazer uma palavra. Dá um friozinho na barriga, irmãos. Quando a gente chama, quando a gente é chamado para falar de Deus, é porque a palavra de Deus é coisa séria, não é brincadeira. E Deus diz mais, né? Deus não se deixa escarnecer. Então, a gente pode brincar com tudo. Eu costumo falar que nós podemos brincar com tudo, mas com as coisas de Deus, irmão, não brinca não, porque é sério. Então, que Deus abençoe o irmão Wellington, que Deus abençoe a missionária, o irmão Sonapaz, Elisamon, meu Deus, Senhor, me ajuda a guardar esse nome, irmão Elisamon. Né, irmã Stephanie, que é a esposa do irmão Wellington, que Deus abençoe todos. Fique com essa palavra, irmão, que Deus nos abençoe. Amém. Amém, glória Amém, a Deus. Deus abençoa. Voltamos mais com o nosso Conexão Jovens. Já reforçou o convite, amanhã às 19 horas, ali na rua Otília Braia Escarano, número 15A, ali no Jardim Itamaraty. Vamos realizar o primeira Abala Jovens ali. Vai ser poderoso ali, vários pregadores, levitas que vão adorar a Deus. Vou estar agora com nossos pedidos de oração.